CrefCast, o podcast do profissional de educação física. Olá, seja bem-vindo ao CrefCast, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco, CREF12-PE. Cada programa aborda uma temática relacionada à educação física, com dicas, sugestões e esclarecimento de dúvidas sobre diversos assuntos relacionados ao setor. Se você está ouvindo por alguma plataforma de áudio, siga nossa playlist, ou se você nos acompanha pelo YouTube, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dúvidas, sugestões ou outros assuntos, mande um e-mail para cref12cast@gmail.com. Neste programa vamos tratar do tema Dúvidas Frequentes. Meu nome é Fernando Fagundes e o nosso entrevistado é o presidente do CREF12-PE, o professor Lúcio Beltrão. Professor, primeiramente, qual o papel do CREF? Bem, isso é uma dúvida muito frequente. É preciso esclarecer que os conselhos profissionais, o CREF, o COREN, que é o de enfermagem, o CREMEP, o CREA, o CRO, o CREFITO, enfim, eles não foram criados para atender demandas dos profissionais. Este é o papel do sindicato. A defesa da sociedade é o objetivo dos conselhos profissionais. E exatamente por isso é que os conselhos profissionais têm poder de polícia. O CREF12, o CREF de Pernambuco, ele foi criado para atender a demanda da sociedade, garantir que nenhum leigo atue como profissional da educação física, zelando pelo exercício ético e regular da educação física, além da qualidade dos serviços prestados à população. Então, o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e os CREFs, eles foram criados pela Lei 9696 de 98 e eles são destinados a registrar, orientar, normatizar, disciplinar, fiscalizar esse exercício das atividades próprias dos profissionais da educação física. Os CREFs, que são os Conselhos Regionais de Educação Física, eles são órgãos de representação, de regulamentação, de orientação, de registro, de normatização, de julgamento, disciplina e fiscalização dos profissionais de educação física, bem como das pessoas jurídicas, prestadoras de serviço nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares. Então, em resumo, são responsáveis pelo cumprimento das atividades finalísticas nos respectivos estados e nas suas abrangências. Então, os CREFs, eles, além de representar o CONFEF em seus estados, ele tem poder de polícia para defender a sociedade, zelando pelo exercício ético e regular da educação física. Uma dúvida de muita gente, professor. Qual a diferença de conselho, associação e sindicato? Ótimo, Fernando. Cada instituição ela possui características e funções bem diferentes. É muito importante a gente conhecer as atribuições de cada uma para não confundir. Então, os conselhos, eles são criados por lei federal e eles são responsáveis basicamente por 5 atividades finalísticas: de registrar, orientar, fiscalizar, normatizar e julgar o exercício profissional. Os conselhos profissionais, ele tem poder de polícia, trabalham em defesa da sociedade, cumprindo, portanto, a finalidade de proteção do interesse público. Os conselhos de fiscalização profissional, o CREF, o COREN, o CAL, que é o de arquitetura, o CREMEP, que é o de medicina, o CREA, que é o de engenharia, o CRO de odonto, o CREFITO, que é fisioterapia e terapia ocupacional, o CRN de nutrição. Todos os conselhos profissionais, ele possuem a missão de proteger a sociedade, zelando pelo exercício ético e regular das profissões, abrangendo milhões de pessoas físicas e jurídicas que exercem ou que exploram as atividades profissionais disciplinadas em lei. Dessa forma, os conselhos profissionais, eles resguardam a sociedade de pessoas que não têm competências técnicas para exercer as atividades, ou que mesmo quando têm a qualificação técnica, exercem atividade profissional fora dos padrões técnicos e, sobretudo, éticos exigidos. Então, dentre dessas atividades finalísticas que eu falei, está, por exemplo, a de julgar. Então, um profissional que é eventualmente registrado junto ao CREF, mas que cometa
alguma infração ética, ele pode ter o seu registro cassado junto ao sistema CONFEF-CREFIS. Os sindicatos, eles são constituídos através do registro sindical, que é a carta sindical. Então, os sindicatos, eles são resultado da união de trabalhadores em uma categoria, seja do trabalhador ou do sindicato patronal. As atribuições dos sindicatos, basicamente, é de coordenação, defesa, representação legal da categoria, na esfera pública e também na esfera privada. Então, eles atuam perante as autoridades, perante os poderes públicos, orientam, fiscalizam essa relação trabalhista entre o profissional e entre os empregadores. Observam o cumprimento da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, essa função dessa relação trabalhista, questão de condições de trabalho, piso salarial, tudo isso é demanda, é papel dos sindicatos. Já as associações, elas são criadas, elas são constituídas por meio do estatuto. Então, a gente pode se reunir aqui e criar uma associação. Associação Pernambucana de Fisiologia. Então, as associações, elas são qualquer iniciativa formal ou informal que reúne pessoas físicas ou jurídicas com interesses comuns. Então, por exemplo, a gente cria aqui a Associação Pernambucana de Fisiologia do Exercício. Então, a gente vai fazer curso, palestra, congresso para debater essa temática. Então, as associações, basicamente, vão representar a profissão em eventos científicos, comissões, todo esse espaço para difundir pesquisa e inovação naquela área de conhecimento da associação. Então, a gente percebe que os conselhos profissionais, os sindicatos e as associações são entidades totalmente distintas. Portanto, fica claro, por exemplo, que piso salarial não é papel dos conselhos profissionais. Isso, piso salarial, como eu falei, é papel dos sindicatos. Questão de realização de cursos, palestras, capacitações também não é papel dos CREFIS. Normatizar sobre taxa do personal, por exemplo, não é papel dos CREFIS. Em resumo, os conselhos têm poder de polícia para defender a sociedade combatendo o exercício legal das profissões e garantindo o cumprimento do Código de Ética da profissão. Entretanto, aqui no CREF de Pernambuco, a gente tem feito bem mais que nossas atividades finalísticas, essas 5 atividades que eu falei. Então, por exemplo, hoje a gente tem discussão, tem projeto de lei, seja no âmbito estadual, seja no Congresso Nacional, de projeto de lei que trata do piso salarial. Embora não seja competência do CREF, a gente tem lutado, tem dialogado para que esses direitos, essas garantias sejam debatidas nas diversas esferas de poder. Então, taxa de personal não é papel do CREF, mas a gente já fez algumas reuniões com profissionais de educação física e com empresários, com donos de academia, por exemplo, para discutir essa temática. Então, de novo, a gente tem feito bem mais do que nossos papéis. A gente tem procurado inovar, ouvir, dialogar. Então, essa tem sido a marca do CREF 12, o CREF de Pernambuco. O professor licenciado, por exemplo, tem que ter CREF? Sim. A condição para o exercício da profissão da educação física, independente do campo de atuação, é o registro profissional no Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Inclusive no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, esse assunto já está pacificado. Portanto, é obrigatório para trabalhar em escola, é obrigatório o registro no CREF e ter cursado licenciatura ou licenciatura plena em Educação Física para dar aula nas turmas regulares, no ensino médio, no ensino fundamental. Então, nas profissões regulamentadas, é obrigatório o registro no Conselho. Portanto, para o seu exercício, não basta ter cursado, por exemplo, o curso superior. Então, não é porque a pessoa cursou a faculdade de engenharia que ela vai poder trabalhar como engenheiro. Ela precisa se registrar no Conselho, no CREA. Educação Física, a mesma coisa. Não é porque cursou, que fez o curso de Educação Física, que tem um diploma, que pode trabalhar com Educação Física. Então, ela precisa do diploma, lógico, e do registro no Conselho. Então, é indispensável que se conquiste esse direito de exercer através da formação acadêmica e do registro no respectivo conselho profissional nos termos das leis. Como eu falei, os conselhos profissionais são criados através de leis federais. Então, a ausência do registro configura o exercício legal da profissão, que é um crime, é tipificado criminalmente. Então, desse modo, para trabalhar em qualquer área, escola pública ou privada, academia, preparação física, treinamento funcional,
na saúde pública, na saúde privada, em quartel, em praia, parque. Para trabalhar com a educação física, é obrigatório e imprescindível a regularidade junto ao Conselho Regional de Educação Física. Muita gente tem dúvida, questiona, fala que a questão das escolas é competência do MEC, mas o MEC, o Ministério da Educação, ele não tem nenhuma competência para tratar sobre regulamentação do exercício profissional. Isso já foi dito, já foi pacificado, seja no âmbito do Congresso Nacional, seja no âmbito dos tribunais superiores de justiça. Então, tribunais regionais federais, no STJ. O MEC, ele normatiza as condições para que o ensino funcione no Brasil. Então, agora, para exercer a profissão, a pessoa deve obedecer as condições para o exercício da profissão. Então, o próprio Ministério da Educação já tem nota técnica sobre isso. Portanto, não se discute a obrigatoriedade do registro e também do pagamento da anuidade, já que é um tributo. Para se trabalhar com a educação física, é preciso estar regular junto ao CREF. A condição para o exercício da profissão de educação física, independente do campo de atuação, é exatamente essa regularidade, para se trabalhar em escola, academia, quartel, enfim, com esporte, com educação, com saúde. Trabalhar com a educação física é preciso estar regular junto ao CREF. De novo, não basta ter a formação em educação física. É indispensável estar regular. De novo, curso superior, mais regularidade junto ao CREF. Então, quem trabalha com a educação física sem estar regular junto ao CREF, responde criminalmente, de acordo com o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, responde também por propaganda enganosa, artigo 67 da Lei 80.78.90, crime contra as relações de consumo, de acordo com o artigo 7º da Lei 81.37.90, exatamente por induzir o consumidor ou usuário a erro, oferecendo serviço de educação física sem cumprir as formalidades legais. Então, fica aí essa orientação para que todos busquem e consultem, seja na academia, na escola, antes de se matricular na academia, inclusive na escola, cobra a CIP, que é a Cédula de Identidade Profissional. E também pode consultar o site do CREF ou o site do CONFEF para ver se aquela pessoa, de fato, ela é registrada no sistema. E quais os benefícios da CIP, a Cédula de Identidade Profissional? Ótimo. Veja, hoje aqui em Pernambuco a gente tem um CREF Clube, que é um clube de benefícios, onde o profissional de educação física, ele apresentando a CIP, a famosa carteirinha do CREF, ele tem desconto em diversas empresas parceiras. Através de uma luta também nossa do CREF, por sugestão e cobrança do CREF 12, o Conselho Regional de Educação Física, a lei estadual da meia entrada ela foi alterada e hoje professores da rede privada também têm direito à meia entrada e desempregados, porque a lei da meia entrada, quando foi criada, ela garantia apenas professores da rede pública. Então, uma cobrança do CREF, a lei foi alterada e desde 2020, professores da rede privada e desempregados, os licenciados, eles têm assegurado esse pagamento da meia entrada. Então, basta apresentar a CIP, a Cédula de Identidade Profissional, que ele tem direito, sim, a tanto os benefícios do CREF Clube, quanto os benefícios da Lei Estadual da Meia Entrada. Agora, é preciso também a gente deixar registrado que os conselhos profissionais, eles não foram criados para oferecer vantagens aos seus registrados. Como eu falei, os conselhos profissionais visam garantir à sociedade que os serviços oferecidos sejam de qualidade, com segurança e orientados por profissionais habilitados e éticos. Então é importante a gente destacar, de novo, que somente o diploma não dá o direito do exercício profissional em nenhuma das profissões regulamentadas. Então, nas profissões regulamentadas, o exercício das atividades está condicionado compulsoriamente ao registro junto ao seu respectivo conselho, no nosso caso o CREF, e o registro, como eu falei, ele não é facultativo, ele é obrigatório. Então, para o exercício profissional, ele é obrigatório. Então, os conselhos de fiscalização profissional exercem um legítimo poder de polícia naquilo que ele é delegado pela União através da lei federal quando cria o respectivo conselho. Então, é preciso deixar claro que esses conselhos não são criados para atender demandas dos profissionais. Como eu falei, esse é o papel dos sindicatos. A defesa da sociedade é que é o objetivo dos conselhos profissionais. Os CREFs, eles foram criados para defender a sociedade e garantir que nenhum leigo atue como profissional de educação física. Obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos e agradecemos a sua participação nesse programa. Eu que agradeço, queria convidar todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, acompanhar nosso site cref12.org.br, tem muita informação legal lá
Quem ainda não baixou nosso aplicativo, baixa, também tem muita informação, muito conteúdo, tem também a CIP Digital. Então fique por dentro das novidades, acompanhe o trabalho do nosso conselho e fique por dentro. Informação é poder, é conhecimento. Obrigado, professor. Lúcio Beltrão, presidente do CREF 12 Pernambuco. E você que está ouvindo por alguma plataforma de áudio, siga nossa playlist. Ou se você nos acompanha pelo YouTube, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dúvidas, sugestões ou outros assuntos, mande um e-mail para cref12cast@gmail.com. Até o próximo programa. Você ouviu CREFcast, o podcast do profissional de educação física.